Olá pessoal, eu me chamo Luiz Henrique, sou mestrando em Ciência da Literatura e farei uma leitura sobre A Partilha do Sensível do Jacques Rancière. Vou começar já na página 15, que é onde ele define efetivamente o que é a partilha do sensível. Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela ao mesmo tempo a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. Ele define 3 regimes estéticos. No que diz respeito ao que chamamos arte, pode-se com efeito distinguir na tradição ocidental 3 grandes regimes de identificação. Eu falei regime estético, mas é regime de identificação. Em primeiro lugar, há o que propõe chamar um regime ético das imagens. Nesse regime, a arte não é identificada enquanto tal, mas se encontra subsumida na questão das imagens. Há um tipo de seres, as imagens, que é um objeto, uma dupla questão, quanto à sua origem e, por conseguinte, ao seu teor de verdade, enquanto ao seu destino, os usos que tem e os efeitos que induzem. Ou seja, é ético entender qual é o teor da verdade, qual é a sua origem e qual é o seu destino, qual é o efeito que vai induzir aquilo que está se propondo. Esse é o regime ético. Denomino o regime poético no sentido em que identifica as artes, que a Idade Clássica chamará de belas artes, no interior de uma classificação de maneiras de fazer. Portanto, o regime poético é maneiras de fazer, no interior de maneiras de fazer, e, consequentemente, define maneiras de fazer e de apreciar imitações bem feitas. Chamo o representativo, porquanto é a noção de representação, ou de mímese, que organiza essas maneiras de fazer, ver e julgar. Não é um procedimento artístico propriamente, mas um regime de visibilidade das artes. Então, regime ético é saber a origem e o destino, o regime poético é maneiras de fazer da arte, ver e julgar. Agora, o terceiro e último regime, que é o regime estético. É um regime estético porque a identificação da arte nele não se faz mais por uma distinção no interior das maneiras de fazer, mas pela distinção de um modo de ser sensível próprio aos produtos da arte. A palavra estética não remete a uma teoria de sensibilidade, do gosto, do prazer dos amadores de arte. Remete propriamente ao modo de ser específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser dos objetos. No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por pertencerem a um regime específico do sensível. Agora, já na página 39, vamos falar da educação propriamente dito. Denominam assim a identificação das formas do regime estético das artes, as formas de execução de uma tarefa ou de um destino próprio da modernidade. Isso está na página 39. Na base dessa identificação está uma interpretação específica da contradição matricial da forma estética. Valoriza-se a determinação da arte como forma e autoformação da vida, arte-vida. No ponto de partida encontra-se a referência insuperável que constitui a noção schilleriana de educação estética do homem. Agora, essa parte é muito importante. A educação estética do homem fixou a ideia de que dominação e servitude são, antes de tudo, distribuições ontológicas. Atividade do pensamento versus passividade da matéria sensível. E definiu um estado neutro, um estado de dupla anulação, em que a atividade do pensamento e a receptividade sensível se tornam uma única realidade, constituindo algo como uma nova região do ser, a da aparência e de jogos livres, que torna pensável essa igualdade que a Revolução Francesa, segundo Schiller, mostra ser impossível materializar diretamente.
É esse modo específico de habitação do mundo sensível que deve ser desenvolvido pela educação estética, para formar homens capazes de viver numa comunidade política livre. Sobre essa base, construiu-se a ideia da modernidade como tempo dedicado à realização sensível de uma humanidade ainda latente no homem. Vale a pena eu repetir um trecho falando sobre a educação estética do homem. Ela fixou a ideia que denominação e servitude são, antes de tudo, distribuições ontológicas, que é a atividade do pensamento versus passividade da matéria sensível, e definiu um estado neutro, um estado de dupla anulação, em que a atividade do pensamento e a receptividade sensível se tornam uma única realidade, constituindo algo como uma nova região do ser, a da aparência e de jogos livres. É isso. Muito obrigado.